Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 2, terceiro trimestre do ano de 2026. A porta da fé se abre entre os gentios. Lembram quando Paulo disse uma porta grande e aberta se me abriu? Essa porta é a porta da prosperidade ou a porta da pregação da palavra? Quando nós falamos de portas abertas, o que nós estamos querendo dizer sobre isso? A igreja se resume só em bens materiais ou a porta pode ser a porta da pregação do evangelho, a porta da fé, da proclamação da palavra de Deus? É o que essa lição vai responder hoje. Leitura em classe, Atos 13, 44 ao 52. Palavras-chave: missão, porta da fé e gentios. Introdução. A expansão do evangelho aos gentios representa um dos momentos mais significativos da história da igreja primitiva. O que havia sido anunciado pelos profetas e confirmado por Jesus começa a cumprir-se de maneira visível nas viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Então, assim, o que está acontecendo no mundo gentílico é promessa salvífica de Deus já nos profetas, e a gente vai percebendo agora o seu cumprimento dentro dos textos ali de Lucas, mas também mais em Atos, né? Lucas apresenta o evangelho rompendo barreiras étnicas, culturais e religiosas, demonstrando que a salvação em Cristo é destinada a todas as nações. A expressão tirates pisteus, porta da fé, resume esse novo momento da história da redenção. Deus abriu aos gentios o acesso à fé salvadora mediante Cristo. A missão cristã nasce do propósito eterno de Deus e continua sendo a responsabilidade da igreja em todos os tempos. É a igreja que proclama, é a igreja que prega, é a igreja que anuncia. Então, a porta da fé é essa maneira de Deus se abrir ao mundo gentio, porque Deus se revela ao homem encarnando-se, tornando-se homem em Jesus Cristo, e agora esse mesmo Jesus vai estar entre os gentios a partir do Espírito Santo e através da palavra e através da igreja. Então a igreja é essa oportunidade de entrada nessa porta de fé, e essa fé vai alcançar todo aquele que crê, né? A salvação. Então, ser salvo por Cristo Jesus está dentro, claro, do plano salvífico de Deus, que abre essa oportunidade para nós. A salvação primeiro é dos judeus, depois dos gregos. E eu falei na aula passada que essa parte dos gregos é, na verdade, um substituto da palavra gentios, né? Primeiro dos judeus, depois dos gentios. Povo que não era dele, que não conhecia ele, que não falava do seu nome, em algumas ocasiões, como nós temos em Atos, ao Deus desconhecido, para fazer parte daquele panteão de deuses, né? Porque você tem uma miscigenação, você tem é, é, uma cultura multicultural ali, você tem várias religiosidades ao mesmo tempo fazendo suas adorações e colocaram ao Deus desconhecido. E Deus se apresenta através do apóstolo Paulo pregando que esse Deus não é desconhecido. Então os gentios vão ser alcançados pela pregação da palavra, porque a porta da fé está aberta. Primeira grande sessão, a missão em Chipre. A primeira porta aberta entre os gentios.
Primeira subseção, o envio missionário e o avanço da palavra. Lembrem-se, eu já falei para vocês que em Atos dos Apóstolos estão acontecendo três expansões. A expansão do Espírito Santo, o Espírito Santo está sendo derramado aonde está sendo levantada a mão, aonde a igreja está entrando, o Espírito Santo está sendo derramado. Segunda, expansão da palavra. O evangelho está sendo proclamado em tudo quanto é canto. Terceiro, a expansão do testemunho. Não é a quantidade de testemunho, mas a qualidade do testemunho. Como está se dando esse testemunho? Como é a vivência desse testemunho? São essas três expansões que estão acontecendo em Atos dos Apóstolos. Então, o envio missionário e o avanço da palavra. A expansão, está indo, está avançando. A primeira viagem missionária teve início quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra específica. O verbo grego aphorizo, separar, indica uma consagração para uma missão determinada por Deus. Por isso que Paulo foca naquilo ali, porque é o chamado dele, é a vocação dele. Um vocacionado, Paulo mesmo ensina, ninguém que milita nesta milícia se embarace com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então, o separado, e a gente vê muitos personagens no Antigo Testamento que tinham essa separação e cometeram falhas, como Sansão, por exemplo. Então a gente tem essa pessoa que é separada, que é consagrada, a vida dela é dedicada somente a Deus e ela só pode fazer aquilo que Deus ordena. Então, em Chipre, os missionários anunciam Hologos tu Theou, anunciam a palavra de Deus nas sinagogas, demonstrando que a missão começa pela proclamação fiel das Escrituras. Não é ir e fazer riqueza, não é ir e fazer suntuosos templos, mas é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e anunciai, proclamai a vida de Jesus, a salvação em Jesus. Essa é a missão que eles tinham em mente, e essa deve ser a missão da igreja atual. A igreja de Antioquia compreendeu que a evangelização não era iniciativa humana, mas resultado da direção do Espírito Santo, pneuma hagion. O avanço missionário revela que a palavra possui poder para atravessar fronteiras e alcançar povos diferentes. Não só atravessar fronteiras, mas atravessar gerações, tempos, séculos. Porque quando Jesus disse em Mateus 28, né? Ide e ensinai, façam com que todos sejam meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso já determina o poder temporal da Escritura, da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela transcende gerações, tempo, ela transcende cultura, transcende qualquer momento da história humana e ela deve ser proclamada. Então, isso aproxima a missão da igreja para a atualidade. A missão da igreja é tão antiga como tão atual, porque a palavra perpassa gerações, perpassa povos, perpassa etnias e ela é direcionada pelo Espírito Santo. Por isso que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas no plural significa a igreja de todas as épocas. Por quê? A igreja é única, mas não é a mesma. Segunda subseção, o confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Em Chipre, Paulo enfrentou Elimas, o mágico, representante das forças espirituais que procuravam impedir a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Lucas utiliza o verbo diastrefo, perverter, para descrever a tentativa de Elimas de desviar o governador da fé. Mesmo com a porta aberta, a gente vai ter as adversidades. O conflito evidencia que a missão cristã envolve batalha espiritual, na qual o reino de Deus confronta diretamente as obras das trevas. Por isso que Mateus e Lucas dizem que o reino de Deus sofre violência.
E muitos violentos se apoderam dele. E aí a gente vai ter que entender o verbo, né? Harpazo, ele pode estar no médio, na voz média ou na voz passiva. Se tiver na voz média, o reino sofre nele mesmo, ou se tiver na voz passiva, o reino sofre porque outros fazem o reino sofrer. Porque a voz média, a ação é em você mesmo, e a voz passiva é de outro em você. Então, Mateus e Lucas vão dizer que o reino de Deus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Então, se dependendo de qual perspectiva esses autores estão falando, vai dar a ideia de que o reino sofre nele mesmo ou o reino sofre porque é atacado por outros. Então, o que a gente percebe é que a batalha espiritual não é essa aí que o pessoal fala aí, não é isso. Existe batalha espiritual, existe, eu creio. E uma delas é o confronto contra o reino de Deus, contra a igreja. Então, a igreja é o representante do reino nessa terra e vai ter levante, vai ter aqueles que hão de se levantar. Gente, está acontecendo perseguição em todo canto contra a igreja, inclusive aqui já está chegando, já está entrando dentro da igreja e nós precisamos entender que o adversário das nossas almas vai fazer de tudo para tentar calar a igreja e nós precisamos ter a presença do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo pronuncia o juízo divino sobre Elimas, demonstrando que o poder do evangelho supera qualquer manifestação ocultista. A expansão missionária sempre encontra oposição, mas Deus confirma a sua palavra mediante sua autoridade soberana. Paulo disse assim: eu não fui até vocês com palavras persuasivas, mas fui com manifestação de poder. É preciso que cada um de nós, pregadores da palavra, tomemos uma nova posição em jejum, em oração, porque só a pregação não é o suficiente no sentido de que eu só sou pregador, mas eu preciso manifestar o poder de Deus na pregação, porque a palavra precisa ser acompanhada por poder de Deus. Então a expansão aí missionária, ela vai de certa forma determinar aí a soberania da autoridade da palavra. Terceira subseção, o confronto no poder transformador do evangelho. O resultado desse confronto foi a conversão do procônsul, que ficou admirado com a doutrina do Senhor. O termo de Daqué, ou de Daqué, refere-se ao ensino apostólico centrado em Cristo. Didaqué é o conjunto de ensinamentos em que Cristo está ali como centro. Ele é a base de todo o ensinamento. Não foi apenas um milagre que produziu a fé, mas a verdade anunciada. Por isso que tem que estar em conjunto. A pregação é o que vai causar o milagre, mas eu preciso estar pronto numa intimidade com Deus para que esses milagres aconteçam, né? O evangelho transforma pessoas de todas as posições sociais, alcançando desde autoridades romanas até pessoas simples, como a atualidade. Tem médico, tem doutores, tem físicos, tem químicos, tem cientistas que são hoje evangélicos, que são hoje salvos em Cristo Jesus. Então a salvação, como eu falei na aula passada, é um erro dizer que as igrejas iniciaram em pequenas cidades. As igrejas tomaram as grandes cidades. Os grandes centros daquela época foram alcançados pela palavra de Deus. Então, o evangelho vai transformar aí pessoas de todas as classes sociais. A missão da igreja não consiste apenas em combater o erro, mas em anunciar a verdade que conduz à salvação. É claro que quando você vai pregar, você já vai confrontar o erro, mas aí com o objetivo de salvar. O que eu vejo hoje em muitas pregações, em pregadores de rua, e eu posso falar, gente, porque eu já preguei em trens, já preguei em plataformas de trem, já preguei dentro de ônibus, já preguei em praça pública, ainda hoje prego na comunidade de madrugada. Eu entendo que há muita falta de respeito, pregadores que estão xingando, sabe, usando termos
muito baixo, de baixo calão contra as pessoas. E se tem uma coisa que a gente precisa entender é respeitar a dignidade humana. Você não vê Paulo desrespeitando ninguém, mas se ele tivesse que confrontar na cara qualquer tipo de pecado, como ele fez com o próprio Pedro, chamando ele de hipócrita, então assim, mas não desrespeitar. Falar a verdade não é desrespeitar. Você pode denunciar, você pode proclamar sem desrespeitar ninguém. Então, a missão da igreja não consiste apenas em combater o erro, mas a salvação, onde a palavra é proclamada sob a direção do Espírito Santo. Vistas são Vidas são transformadas, desculpa, pelo poder de Deus. Quando o evangelho é pregado, é anunciado com ousadia, quando ele é pregado com autoridade, não com autoritarismo e não com abuso, almas se arrependem. Nós não podemos repelir as pessoas por causa de uma pregação que não está correta, gente, com abuso, com discriminação, ou seja lá o que for. A pregação da palavra, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então vamos pregar ela como o poder de Deus. Segunda grande sessão, a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. Não se confundir com a Síria é, Antioquia da Síria, porque essa aqui é da Psídia, é outra região. Primeira subseção, a expansão apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Na sinagoga de Antioquia da Psídia, Paulo apresenta um dos mais importantes sermões registrados em Atos. Seu discurso percorre toda a história da redenção, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Israel. O verbo plerol, cumprir, plenitude, plenar, estar pleno, resume a mensagem apostólica. Tudo o que Deus prometeu encontra realização em Cristo. Paulo demonstra que a morte e a ressurreição de Jesus foram anunciadas pelos profetas e que somente nele há perdão dos pecados, a feces, e justificação de Caioses. O evangelho ilumina as escrituras, porque revela seu verdadeiro centro, Cristo. Afesses vem também do verbo afia-me, que também tem a ver com perdoar. De kaioses é justificação, ou de kaiosine, justificação. Então o evangelho, ele ilumina as escrituras porque revela seu verdadeiro centro, Cristo. Ou seja, os profetas anunciaram, João Batista apontou diretamente e chega no cumprimento porque Jesus nasce de mulher na plenitude dos tempos, que tem a ver com esse verbo aqui também. Então, o evangelho, ele chega nesse contexto para proclamação de salvação. Então, Cristo é a salvação de todos os povos, inclusive os gentios. Segunda subseção, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Observem que ele está na Antioquia da Psídia e lá tem sinagoga. Em tudo quanto é canto tem sinagoga. O evangelho era pregado nas sinagogas. E quando eram rejeitados, iam para as casas, aonde houvesse pessoas que recebessem o apóstolo, ele pregava e almas eram curadas. E a cura, né? As curas, os milagres traziam as pessoas, e aí era a oportunidade também de ouvir a pregação da palavra. Quando quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra, muitos líderes judeus reagiram com inveja, zelos, e passaram a contradizer Paulo. Então a perseguição no mundo cristão vem primeiro dos judeus, gente. Eles foram os mais ferrenhos perseguidores. Depois veio o Império Romano, né? A incredulidade não nasceu da falta de evidências, mas da resistência do coração. Essa oposição entristeceu profundamente o apóstolo, que sempre desejou ver Israel reconhecendo seu Messias. Como hoje, quem aqui não quer sua parentela salva? Quem aqui não quer seus parentes lavados, comprados, remidos? A maior tristeza que nós temos é ver um dos nossos parentes morrer sem salvação, sem Jesus Cristo. Isso é muito triste. O episódio mostra que a rejeição ao evangelho não anula
os propósitos de Deus, mas evidencia a responsabilidade humana diante da revelação divina. Depois da consciência, ninguém é inocente. Todos são responsáveis pelos seus atos. A rejeição a Jesus vai trazer, infelizmente, a condenação final. À luz do Evangelho, expõe tanto a fé quanto a dureza do coração. Não disse bem claramente: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então não há meio termo diante de Deus, não há meio termo diante de Jesus. Ou não crê, é um dos dois. A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Atos 13, 46 ao 49. Diante da rejeição judia, Paulo e Barnabé declaram que agora se voltariam aos gentios, cumprindo a profecia de Isaías de que Cristo seria para as nações, luz para as nações. O próprio texto lá de Isaías diz que o povo que estava em trevas viu a luz. Lucas destaca que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, ressaltando a soberania divina na salvação. A futura expressão tirates pisteus, porta da fé, em Atos 14, 27, descreve perfeitamente esse momento histórico. Deus abriu aos gentios o acesso à salvação pela graça, sem distinção de nacionalidade. A igreja compreendeu que o evangelho pertence ao mundo inteiro. Então, gente, olha, Atos 13, 48 é um contexto em que pode parecer aí a questão da predestinação, mas não é. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, ou seja, precisa crer para entrar dentro dessa situação de destinar, de estar destinado à salvação. Enquanto não crê, não tem como estar destinado à salvação nenhuma, porque a salvação está destinada à igreja. Então a igreja é destinada ou predestinada à salvação, assim como o mundo é predestinado à condenação. Então, para sair de uma situação para outra, tem que crer ou não crer. E aí permanece na mesma situação. Terceira e última grande sessão, a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Primeira subseção, Icônio, o testemunho que enfrenta a oposição, Atos 14, 1 ao 7. Em Icônio, muitos judeus e gregos creram, mas a oposição rapidamente se intensificou. Lucas utiliza o verbo paresiadzomai, pode ser verbo na voz passiva ou na voz média. Ele é um verbo depoente, que ele só tem no caso aqui a voz passiva, né? Falar com ousadia. Para descrever a atitude missionária dos apóstolos. A coragem deles não dependia da ausência de perseguição, mas da confiança em Deus. Então pode ser voz passiva porque quem dá a ousadia é o Espírito Santo. Pode ser em voz média porque a pessoa prega também com ousadia porque ela já tem a ousadia. Então a coragem deles não dependia da ausência de perseguição, mas de confiança em Deus. Reparem que em meio a todo o sofrimento e perseguição, eles não pediam a Deus livramento. Eles não pediam ao Senhor para os livrar, mas para ajudar, para conceder força. O Senhor confirma a mensagem mediante sinais e maravilhas, fortalecendo a fé dos convertidos. A missão cristã sempre encontrará resistência, porém a fidelidade ao evangelho permanece acima das circunstâncias. Eles não tinham, gente. Os apóstolos, principalmente aqui Paulo e Barnabé, não tinham medo. Eles proclamavam a palavra. Claro, a gente vai ver textos que ele diz até da vida desesperamos. Mas eles encaravam, eles enfrentavam, eles não voltavam atrás. Então eles não pediam a Deus para livrar, mas para dar força, para ajudar, para sustentar. Porque o negócio era sério demais, era muito sofrimento, era muita perseguição. Principalmente dos judeus, eles atacavam mesmo. Além deles terem as dificuldades e tinham os problemas de interesse político, social, financeiro, porque onde o evangelho chegava mudava toda a história. Então aqueles que eram comerciantes perdiam seus bens com venda de ídolos, com venda de deuses, seja lá o que for, fora a transformação histórica e cultural que acontecia, porque se houvesse dentro daquela cidade festas que levavam à questão de festas pecaminosas, pornográficas, o evangelho chegava e acabava com isso, né? Então,
político, nenhum governante gostaria de ter essa situação. Segundo a subseção Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Atos 14, 8 ao 20. Em Listra, Paulo cura um homem coxo de nascença, levando a multidão a interpretar o milagre segundo sua religião pagã. Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo de Hermes. Hermes seria o mensageiro, né? E Zeus, o Deus poderoso de todos os deuses lá entre o panteão grego dos deuses, revelando o profundo sincretismo daquela cultura. O verbo epistrefo, converter-se, resume o apelo apostólico para que abandonassem os ídolos e se voltassem ao Deus vivo. Gente, eu faço grego, né? Eu faço bacharelado em literatura e cultura grega. Tudo é voltado para o mundo clássico, para Homero, para Isíodo, para Xenofontes e outros mais, Platão. Tudo tem a ver também, sempre vai aparecer Zeus, Polo, são sempre esses deuses, é o contexto do mundo clássico. E aí você tem o período helênico, né, que Paulo está no período helênico, depois você tem o período bizantino, que é ali no terceiro, quarto século, mas você vai ver que esse contexto dessa questão de sincretismo cultural e religioso está bem impregnado e Paulo vai ter que quebrar isso, isso vai causar muito problema, né? Então ele prega para que eles se convertam. Pouco tempo depois, a multidão foi manipulada pelos opositores. Quem são esses opositores? São pessoas que estão dentro desse contexto, porque vão financeiramente as suas vidas, né? Que a apedrejaram quase até a morte contra Paulo. O episódio demonstra que o ministério cristão envolve tanto manifestações do poder divino quanto o sofrimento por causa de Cristo. Olha, é ao mesmo tempo bênção e sofrimento. Bênção porque é uma maravilha você ver uma pessoa sendo curada, é uma maravilha você ver uma pessoa sendo salva, mas também você tem o sofrimento de ver as pessoas se levantando contra a sua obra, contra você, e você precisa encarar isso com muita maturidade, com muita capacidade, para poder entender que fazer a obra de Deus também implica em sofrimento e em perseguição. Terceira e última sessão, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Atos 14, versículo 20 ao 21. Após suportar intensa perseguição, Paulo segue para Derbe, onde muitos discípulos são formados. O verbo mateteu, fazer discípulos, daí vem o substantivo matetes, que é discípulo. Fazer discípulos, aqui no caso, descreve o verdadeiro objetivo da missão apostólica. É isso que está em Mateus, né? Ide e fazei com que todos sejam meu discípulo. É claro, estou aqui fazendo uma intertextualidade, porque Paulo não conhece o Evangelho de Mateus, que foi escrito posterior. Mas aí a gente entende a ordem, né? Porque Paulo conhece também a tradição oral, ele conhece as palavras de Jesus, e aí ele vai entender isso, é fazer discípulos, fazer seguidores de Cristo. Gente, é muito triste quando a gente vê um pastor falando minhas ovelhas, eu tenho tantas ovelhas, as ovelhas não são suas, pastor, as ovelhas pertencem a Cristo, nós não fazemos discípulo para nós mesmos, nós fazemos discípulo para Jesus. Seria esse o ideal, ganhar almas para Jesus. Então, esse é o verdadeiro objetivo da missão apostólica, fazer com que as pessoas sejam seguidores muito próximo de Jesus. Evangelizar não consiste apenas em anunciar a mensagem, mas também em formar discípulos comprometidos com Cristo, viver como Cristo viveu. O retorno às igrejas para fortalecê-las demonstra a importância do cuidado pastoral e do discipulado contínuo, porque depois Paulo retorna a essas igrejas, eles evangelizam, por isso ele faz as outras viagens missionárias. A perseverança produz frutos duradouros, porque a obra pertence ao Senhor e não aos homens. Então a gente vai plantar e a gente vai ali trabalhar no cultivo para que o fruto permaneça, que é o que a palavra diz, né? Que a gente vá e que dê fruto e que os frutos permaneçam. Conclusão:
A primeira viagem missionária revela que Deus abriu definitivamente a porta da fé aos gentios. O evangelho venceu barreiras religiosas, culturais, espirituais, porque seu fundamento está na obra redentora de Cristo e na ação do Espírito Santo. A expressão porta da fé sintetiza a missão da igreja: anunciar a salvação a todos os povos, enfrentando a oposição com coragem, perseverando nas tribulações e formando discípulos fiéis. Assim como Paulo e Barnabé, a igreja contemporânea já estreitou o tempo, tá vendo? Ó, de Paulo para hoje. A igreja contemporânea é chamada a confiar que Deus continua abrindo portas para que a palavra alcance aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Continue pregando, não desanime, vá avante, mesmo que as pessoas te persigam, mesmo que as pessoas rejeitem a tua mensagem, não pare de pregar. Eu estou aqui porque alguém insistiu em pregar, porque eu falava cada coisa e hoje eu estou aqui como um servo de Deus. Pregue, porque a palavra não voltará vazia, ela prosperará no que apraz o nosso Deus. Deus abençoe, até a próxima lição, um grande abraço para vocês, Haris, Kai e Irene, siga, compartilhe, comente, dê um like, passa para os amigos e vamos seguir avante, porque o evangelho cada vez mais irá crescer com a nossa pregação. Um abraço, Deus abençoe.